Desde Trinidad e Tobago, o porta-helicópteros USS e Última já está em posição, acompanhado por unidades de assalto anfíbio e uma frota que cumpre funções de bloqueio marítimo. As ordens foram transmitidas diretamente do Air Force One, e tudo indica que a operação terrestre está oficialmente ativada. Os fuzileiros navais dos Estados Unidos estão prontos para avançar em direção ao objetivo, enquanto os F-35 completam suas checagens finais antes de decolar, marcando um ponto de não retorno. Donald Trump, de maneira direta e sem intermediários, deu luz verde à fase de execução. Suas palavras recentes, que em breve o verão, não foram retóricas. Eram a confirmação pública de que a ação já estava em andamento. Por trás de cada movimento, há uma sequência tática desenhada para neutralizar rotas de narcotráfico, desmantelar redes logísticas e fechar as saídas da estrutura criminosa que domina a Venezuela. Neste momento, fontes militares confirmam que Padrino se encontra sob uma pressão extrema, consciente de que a janela para negociar se fechou. Trump não deixou espaço para interpretações. O tempo dos avisos acabou. A operação inclui o USS San Antonio, um navio anfíbio preparado para transportar tropas, tanques e veículos de assalto. Nos últimos dias, os soldados a bordo realizaram práticas com fogo real sobre a cobertura. Esses exercícios tinham um duplo propósito: melhorar a preparação dos fuzileiros e enviar uma mensagem direta a Miraflores. Verificar que as armas, os radares e os equipamentos do navio funcionem corretamente não é uma simples rotina. É o passo prévio para receber uma ordem de ataque. Enquanto isso, os pilotos de F-35 realizaram as últimas revisões de seus sistemas antes de entrar em modo de combate. Cada protocolo está ativo. As equipes de inteligência, tanto da CIA quanto do Comando Sul, coordenam na sincronização que antecede o primeiro movimento. Não há improvisação. Cada ator sabe o que deve fazer quando for ativado o sinal definitivo. No plano regional, a tensão se estende na Colômbia, pela presença de estruturas vinculadas às dissidências das Farc, e a permissividade do governo de Gustavo Petro com grupos venezuelanos como o Trem de Aragua despertou alertas em Washington. Não pode haver liberdade na Venezuela se não houver estabilidade na Colômbia, dizem fontes próximas ao Departamento de Estado. Por isso, a estratégia contempla uma ação binacional: neutralizar a influência criminosa em ambos os territórios e cortar o financiamento do cartel que opera de Caracas, rumo ao México e à América Central. As sanções impostas pelas Farc contra Petro, sua família e o ministro do Interior são apenas interpretadas como uma tentativa de contenção. Não se busca punir o governo colombiano, mas neutralizar sua cooperação passiva com o chavismo. Se a Venezuela cair, a Colômbia ficará politicamente exposta. Por enquanto, Maduro se mantém em perfil baixo no momento da elaboração deste relatório. Não apareceu publicamente e delegou as decisões militares a Padrino López. Seus discursos recentes sobre guerra psicológica demonstram desconexão e medo. Os relatórios de inteligência apontam que está refugiado em um de seus bunkers, consciente de que os fins de semana são os momentos de maior risco para um ataque. A ideia de uma guerra de nervos é o único que lhe resta, enquanto no Caribe, o dispositivo militar dos Estados Unidos avança sem freio. Os analistas concordam que Maduro atravessa seu momento mais crítico. As rotas de fuga estão bloqueadas e as negociações internas já não são uma opção viável. Los Usos e Boina e San Antonio estão posicionados a poucos quilômetros das costas venezuelanas, em uma manobra silenciosa, mas iminente. O cenário é idêntico aos momentos prévios à captura de Saddam Hussein ou à eliminação de Qassem Soleimani. Máxima discrição até que o primeiro movimento mude tudo. A isso se soma uma ofensiva aérea que já está pronta para ser executada. Desde bases no Caribe, decolaram 4 C-130 Super Hércules, aeronaves do Comando de Operações Especiais que transportam equipes de Elite Rangers
Boeing abertas e unidades Delta Force são as encarregadas de abrir caminho para as forças terrestres. Seu destino mais provável são as bases em Trinidad e Tobago, Curaçao ou Aruba, de onde podem alcançar o norte venezuelano. Em minutos, a Colômbia, que poderia ter sido ponto de apoio, foi descartada por conta das tensões com Petro. Esse desdobramento faz parte da fase final de preparação. Não se trata de esperar uma grande explosão midiática, mas de executar nas grandes operações. Nunca são anunciadas, simplesmente ocorrem. Por isso, embora ainda não tenha ocorrido o ataque aberto, tudo já está acontecendo. A inteligência, a logística, a ocupação estratégica do espaço marítimo e a vigilância constante sobre o objetivo. Neste momento, os drones MQ-9 Reaper e os aviões espiões P-8 Poseidon sobrevoam a região. Sua missão é rastrear a localização exata de Maduro e confirmar os movimentos da cúpula chavista em terra. Agentes encobertos da CIA fornecem a verificação humana necessária para a sincronização final. Essa coordenação é a antessala de um golpe fulminante. A calma tensa antes da tormenta. Washington considera que já não há mais vias diplomáticas. Trump sabe disso e disse claramente: a única saída é eliminar as estruturas criminosas que sustentam o regime. O Gerald Ford, outro dos porta-aviões da frota, não faz parte desta primeira fase. Seu papel será posterior. Na etapa de estabilização após a queda do governo de Maduro, a operação não busca apenas uma mudança política, mas uma transição completa que desmantele a rede de corrupção, terrorismo e narcotráfico instalada na Venezuela. Os objetivos são claros: Maduro, Jorge Rodrigues, Delcy Rodrigues, Tarek William Saab e Vladimir Padrino. Entre eles, Padrino é considerado a peça frágil. Sua traição ou rendição poderia desencadear uma fratura interna se decidir reconhecer a Edmundo González Urrutia ou a Maria Corina Machado. Poderia assegurar sua sobrevivência? Os demais não têm margem. Washington já os considera alvos válidos dentro da operação. A situação é irreversível com a luz verde dada por Donald Trump desde o Air Force One. Não há mais negociações. A operação poderia começar a qualquer momento, inclusive nesta mesma noite. Todos os elementos táticos estão desdobrados e alinhados. As unidades de fuzileiros e os comandos especiais estão em posição. O que segue é a execução de um plano que leva meses em desenvolvimento. Para os estrategistas norte-americanos, esta é a fase silenciosa, a de máxima tensão antes do impacto. E embora ainda não haja explosões, a operação já está viva, avançando na sombra. Cada segundo que passa aproxima mais o momento decisivo. Maduro sabe disso, seus generais sabem, e Washington também. Que quando o céu do Caribe se iluminar, já não haverá dúvida. A ordem foi cumprida. Estados Unidos reagem à ditadura venezuelana. Maduro acusa Washington de fabricar guerra. O ditador venezuelano Nicolás Maduro voltou a atacar verbalmente os Estados Unidos, acusando o país de fabricar uma nova guerra, após o envio do maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald R. Ford, para o Caribe. A embarcação, símbolo do poder naval norte-americano, é capaz de transportar até 90 aeronaves, uma demonstração clara de que os Estados Unidos levam a sério o combate ao narcotráfico e as ameaças autoritárias na região. O envio do Gerald R. Ford ocorre após os Estados Unidos realizarem 10 operações de ataque aéreo contra embarcações suspeitas de tráfico, parte de uma ofensiva mais ampla para enfraquecer as redes criminosas ligadas ao regime chavista. O presidente Donald Trump acusou Maduro de chefiar uma organização internacional de tráfico de drogas, uma denúncia que ecoa relatórios de inteligência e investigações de longa data sobre a aliança entre o regime venezuelano e cartéis latino-americanos. Maduro, isolado e enfraquecido internamente, tenta retratar a resposta americana como um ato de guerra, ignorando seu próprio papel na destruição da democracia venezuelana
e no empobrecimento de milhões de cidadãos. Poucas nações ainda reconhecem Maduro como presidente legítimo. As últimas eleições, em 2024, foram amplamente denunciadas como fraudulentas e manipuladas, com apurações da oposição indicando vitória esmagadora do candidato antichavista. Mesmo assim, o regime, sustentado pela censura, repressão e apoio militar cubano, se mantém no poder à força, enquanto milhares fogem da miséria criada pelo socialismo bolivariano. De acordo com o Pentágono, a presença do porta-aviões tem o objetivo de reforçar o bloqueio ao tráfico de drogas e desmantelar organizações criminosas transnacionais que operam sob a proteção do regime. O presidente Trump tem sido claro: os Estados Unidos não tolerarão que a América Latina se transforme em refúgio de ditaduras e rotas de narcotráfico. Controlamos o mar. Agora, vamos impedir o tráfico por terra. A Venezuela não será um corredor para o crime, afirmou Trump à imprensa, em tom firme, antes de partir para compromissos diplomáticos na Ásia. Analistas apontam que a movimentação americana busca pressionar os militares venezuelanos a se afastarem do regime e não necessariamente promover uma invasão. A presença do Gerald R. Ford, junto a aeronaves estacionadas em Porto Rico e bases regionais, é uma mensagem direta a Maduro. Os Estados Unidos não recuarão diante de ditaduras apoiadas pelo narcotráfico. O secretário de Estado, Marco Rubio, reforçou essa posição, dizendo que a Venezuela se tornou um entreposto de cocaína controlado por elementos do próprio regime. Não estamos falando de um governo, e sim de uma organização criminosa disfarçada de Estado, declarou. Na última semana, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, confirmou que 6 narcoterroristas foram eliminados durante operações no Caribe. O barco-alvo pertencia ao Trem de Aragua, grupo criminoso originário da Venezuela, e classificado como organização terrorista pelo Departamento de Estado. As ações, embora criticadas por setores da esquerda global e parte da mídia, têm apoio de quem acredita em uma América livre do socialismo e do crime organizado. Especialistas apontam que o verdadeiro fabricante de guerra é o regime de Maduro, que há anos oprime seu povo, destrói instituições democráticas e se associa a redes de tráfico internacional. Para muitos observadores, o movimento de Trump marca o retorno de uma política externa de força e princípios, que busca restaurar a segurança e a estabilidade no hemisfério ocidental, diante da crescente influência de regimes autoritários apoiados por China, Rússia e Cuba. Enquanto Maduro tenta se vitimizar em discursos televisivos, o mundo começa a perceber que o que está em jogo não é apenas o futuro da Venezuela, mas o futuro da liberdade na América Latina.